E aí pessoal, bom? Sou o professor Paulo e agora vamos falar sobre tensão e corrente elétrica. Então, para a gente poder entender o conceito de tensão e corrente elétrica, a gente vai analisar a estrutura de um átomo. Então aqui a gente tem um átomo. Essa parte central aqui, o núcleo do átomo, né? E no núcleo eu vou ter os prótons, nêutrons. Os prótons são partículas positivas, os nêutrons eles não possuem carga. Em torno de tudo isso a gente tem os elétrons, né, as partículas negativas que estão em movimento. Né? Alguns autores chamam essa em torno do átomo de eletrosfera, outros como nuvem de elétrons. Então, aqui a gente tem dois elétrons. A interação entre os elétrons e o núcleo, né, ela vai ser dada pela força eletromagnética. Então esse desenho que eu fiz aqui, ele não mostra as orbitais do elétron, né? O que são essas orbitais? É a região na eletrosfera onde a gente tem máxima probabilidade de encontrar o elétron desse átomo. Então vocês podem se aprofundar mais, né, buscando esse assunto. Vocês vão até encontrar vídeos com animação 3D que fica bem melhor para visualizar, ok? Então, as camadas eletrônicas. Ainda continuando falando sobre o átomo, né? Aqui a gente vai representar algumas camadas, né? Aquele exemplo passado lá só tinha uma camada, que era a camada K. Aqui eu não vou desenhar todos os prótons, né? Está representando o núcleo aqui, e aqui são as camadas. Então, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? São chamados também de níveis, né? Então, números inteiros, nível 1, 2, 3, 4, 5. E dentro desses níveis, ela vai ter alguns subníveis, né? Cada camada vai se dividir em subníveis. Coulomb fez, com suas pesquisas de eletricidade e magnetismo, ele apresentou a interação entre as cargas elétricas, conhecido como a lei da atração e repulsão entre cargas elétricas. Então essa é a lei de Coulomb, né? Tanto para atração como para repulsão de cargas elétricas. Então a gente sabe que a gente já viu que cargas iguais elas vão se repelir e cargas com valores diferentes, né? Com sinais diferentes, elas se atraem. Então, como aqui no meu núcleo eu tenho os prótons, elas são cargas positivas, e aqui nas minhas camadas eu tenho meus elétrons, né, distribuídos, que são cargas negativas, vai ter uma força de atração aqui. E essa força de atração ela pode ser explicada por essa equação. Então agora vamos analisar essa equação. A força de atração ela vai ser inversamente proporcional, né, ao quadrado do raio. Para ficar melhor, vamos substituir por números. Então vamos supor que a parte superior da minha equação então vamos substituir isso por número para a gente poder interpretar melhor. Suponhamos que esse produto aqui de cima deu um valor unitário. Opa. Esse valor unitário vai ser dividido pelo raio. Né?
Então vamos dizer que aqui a distância dessa minha primeira camada aqui é 1. É unitário também. Então se eu tenho 1 ao quadrado, isso aqui vai ser 1. 1 dividido por 1, a minha força vai ser igual a 1 newton. Ok? Agora, por exemplo, se eu distanciar o dobro desse raio, então aqui eu vou substituir por 2. Então vai ser 2 ao quadrado, 4. Então meu novo valor vai ser o quê? 1/4 de newtons. Então, a minha força, no primeiro momento, para uma unidade de distância, ela permanecia igual a 1 newton. Quando eu aumentei mais uma unidade de distância, usando o dobro, né? Olha só o que aconteceu com a minha força. A minha força, ela diminuiu 4 vezes. Né? E assim vai. Por exemplo, se eu aumentar aqui para 3, minha força, ela vai diminuir 9 vezes. Né? Então eu tenho 1/9 da minha força. Se for por 4, opa, 1/16 avos. E assim vai. Por quê? Porque a força de atração é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Né? Então, quanto mais eu aumento o raio, quanto mais eu se distanciar do núcleo, menor vai ser a minha força de atração. Então, para que a gente fez toda essa análise aqui? Eu quero dizer que o elétron que estão, os elétrons que estão nas camadas mais próximas do núcleo, elas têm uma força de atração maior. Né? Então, para ocorrer algum salto, né, para ele mudar de camada ou fazer alguma interação com o sistema, é mais complicado, mais difícil. Por exemplo, eu posso fazer essa analogia com o ímã. Se eu tenho todo mundo já mexeu com o ímã, né? Já viu, já teve um ímã. Se eu tenho 2 pedaços de ímã, quando eu chego bem próximo, o que acontece? Eles vão tender a puxar um com o outro, né? Se juntar. E aí, conforme se eu pegar com as duas mãos e querer dividi-los, né? Você vai sentir uma força de atração aqui, magnética, né? Então eu posso fazer essa analogia à minha força eletromagnética. Então, eu posso fazer uma analogia com 2 pedaços de ímãs também. Por exemplo, eu tenho 2 pedaços de ímãs. Se eu chegar um próximo do outro, a tendência é deles quererem se unir, né? Se os polos forem opostos. Quando eu tento separá-los, você percebe que tem uma força de atração magnética entre eles. Mas se eu deixar um ímã distante do outro, eu não consigo nem perceber essa força de atração magnética.
A percepção dessa força de atração magnética só é perceptível quando chega bem próximo, né? Então, quanto mais próximo do núcleo, mais difícil fica de conseguir desprender manipular esse elétron, né? E quanto mais longe, né? Quanto mais afastado ele for do núcleo, ele tem mais facilidade de ser manipulado. Então aqui está a distribuição do cobre, né, pessoal? O número atômico dele é 29. Né? E se vocês quiserem saber mais como que é feita essa distribuição, vocês podem pesquisar por diagrama de Paulo. Então aqui a gente vê que na primeira camada ele vai ter 2 elétrons, né, o cobre. Na segunda camada, a camada L, que é de vermelho, ele vai ter 2 elétrons no primeiro subnível e mais 6 elétrons no segundo subnível. Então, e na terceira camada, aqui de verde, eu tenho 2 elétrons no primeiro subnível, 6 elétrons no segundo subnível e 10 elétrons no terceiro subnível. E na quarta camada ele vai ter só um elétron, né, no primeiro subnível. Então, notem, né, que aqui ele tem um elétron, né, na última camada, e esse elétron está mais suscetível, por ele estar mais distante do núcleo, né, ele fica mais suscetível a alguma mudança. Então, note que a camada mais afastada do núcleo possui somente um elétron. Mas a gente não pode confundir que esse elétron sozinho que ele está sobrando. Não é que ele está sobrando, é o tipo da distribuição que foi feita, né? Então, vocês consultando lá o diagrama de Paulo, vocês vão ver como é feita essa distribuição. Mas a gente não pode confundir esse elétron sozinho como se ele tivesse sobrado, né? O que o cobre tivesse ionizado nesse caso. Não é isso, né? A mesma quantidade de elétrons que eu tenho aqui, ele vai ter de prótons aqui no meu núcleo. É porque eu não quis desenhar, porque senão não ia caber aqui, né? E encher de coisas aqui na figura. Quando ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a gente diz que o átomo está no seu estado fundamental. O que a gente tem que analisar aqui? Lembrar que é a força de atração lá de Coulomb, né? Então esse elétron mais extremo ele vai estar suscetível a ações de energias externas. Em outras palavras, é mais fácil esse elétron aqui sofrer algum tipo de ação ou ser influenciado por algum tipo de força, né? Algum tipo de energia. Depois vocês podem também dar uma olhada em outros tipos de metais na tabela periódica, né? Como a prata, ouro, alumínio, tungstênio. Bom, pessoal, então o que nós chamamos de corrente elétrica? Então, pois bem, quando a gente tem uma variação de carga elétrica, né, esse delta aqui num espaço de tempo, né, o delta T, numa variação de tempo, a gente quantifica esse fenômeno como corrente elétrica. Né? Então, quando eu tenho uma variação de carga elétrica no espaço do tempo, eu quantifico isso. Né? O que é carga elétrica? A carga elétrica é dada em Coulomb. Então, um Coulomb tem 6,2
quintilhão de elétrons, né? 10 a 18ª potência elétrons. Para quantificar isso, para não precisar ficar colocando elétrons, né? A unidade de carga elétrica ficou coulomb. Então, quando eu tenho 1 coulomb por 1 segundo, isso aqui vai ser igual a 1 ampere. Né? 1 ampere. Então, quando eu tenho esse fluxo de elétrons aqui em 1 segundo, numa dada seção transversal, né, eu vou quantificar isso como 1 ampere. Tem muitas literaturas, ela define corrente como movimento ordenado de elétrons, né? Mas a gente viu que os elétrons eles sempre estão em movimento, né? Não estão parados, eles ficam em movimento ao entorno do núcleo, né? E também a gente observou que é bem complicado prever a posição do elétron em torno do núcleo do átomo. Por isso a corrente elétrica ela analisa essa variação de carga elétrica, né? Ela analisa a variação de carga elétrica no tempo. Então a corrente elétrica, né? Sua unidade de medida é ampere, né? Em homenagem a André Marie Ampère. Símbolo é o A. E a sigla utilizada geralmente na literatura é o E. Então, tensão elétrica. Então, aqui representando a tensão elétrica, coloquei uma bateria. A gente conhece os polos da bateria, né? Polo positivo, e por polo positivo e polo negativo. Então, beleza. Então, o polo positivo tem... Então, beleza, professor. O polo positivo vai ser onde tem os prótons e o polo negativo é onde tem os elétrons. Não, né? Não é isso. A bateria, ela tem uma... Ela consegue fazer essa separação química, né? Essa interação com os elétrons por uma reação química. Então, esse lado negativo é o lado que eu vou ter mais elétrons, né? E o lado do polo positivo é o lado que eu vou ter menos elétrons na última camada, né? Então, ambos os lados, né? Eu tenho o átomo. Só que esse átomo aqui na última camada dele, ele vai ter um excesso de elétrons. E aqui, do lado do polo positivo, esse átomo vai ter uma carência de elétrons, né? A tensão elétrica ela é definida, a unidade de medida como volts, em homenagem ao Alexandre Volta, que fez a pilha elétrica também. Ela é conhecida como diferença de potencial, né? Porque eu fiz aqui bem explícito, né? Eu tenho uma diferença, né, do potencial elétrico. Então aqui eu tenho uma quantidade de carga elétrica maior que este polo. Então aqui, ó, tensão elétrica, a unidade de medida dela é o volt, símbolo V, e a sigla, né, a letra que aparece nas diversas literaturas, pode ser a letra E maiúscula, U maiúsculo, a abreviação DDP, diferença de potencial, ou a própria letra V. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.